pode estar no presente. Então, eu vejo muito rico assim trazer essas reflexões e dos outros para a gente ter as nossas próprias conclusões agora no presente. Essa aqui é a unidade, tipo, é uma primeira aproximação assim à compreensão, né? Eu vou dar um salto aqui, porque teria, que nem eu falei, ele teria vários outros detalhes. Essa é uma maneira de pensar mesmo, né? Uma forma de enxergar o próprio humano, né? A gente vê o humano, né? Ele é uma, e é uma só. Um risco que ela tem é que ela inclusive ela tenta explicar outros campos. Aí a gente começa a entrar num problema também, né? Porque daí começar a ser uma teoria que explica tudo, daí não dá também, né? Porque tudo é complexo. Mas ela avança, tem que utilizar ela com cautela. O próprio Vygotsky, ele fala isso, e as pessoas que utilizam ele buscam colocar também um limite, né? Porque senão vira Deus, daí ferrou, né? Ele não tem essa pretensão, A gente compreender que o círculo ali que você falou que é o que a gente poderia estar, isso é infinito, né? Então isso só Deus, né? Não tem porque a gente também querer achar esse tema, isso é fato. Que acessar o todo do eu lá. Isso é impossível, isso... O que a gente tem que ter em mente é assim, o que ele propôs. Ele foi bem claro no que ele disse. Ele falou, a ideia é propor uma unidade de análise assim como um termômetro. Ele serve para medir o tempo. A gente tem um termômetro para a gente tentar compreender o pensamento. E a gente poder começar a trabalhar em cima disso. Não tem a pretensão de entender o todo, o que é o ser humano. Mas é uma ferramenta, né, é uma das coisas que a gente começa a utilizar para poder trabalhar em cima do pensamento humano. Porque se eu ficar só nessa história de que o ser humano só responde a estímulo, eu já matei o humano de cara, né? Porque não é assim, né? O humano é muito mais que isso. Porém, eu não vou conseguir acessar o consciente das pessoas também, né? Senão eu vou jogar tudo num campo do holismo, que liga tudo com tudo, e tipo, isso não me permite fazer o que ele fala da ciência, né? Porque ele buscou trazer uma questão científica para trabalhar com a psicologia, mas fugindo de uma perspectiva positivista, que tem que separar tudo, Então tem uma série tem uma reflexão filosófica por trás de tudo isso muito profunda, assim, que daí a gente pode discutir aos poucos e ir encontrando toda essa base filosófica que ele traz por trás para ele chegar até aí. Então, existe toda uma construção por trás. Que ela em grande parte ela está fundamentada nos próprios trabalhos do Marx. Então ele estava na Rússia, então ele utiliza de Marx, mas assim, porque eu acho importante da onde que vem, né? De onde que vem a base disso, né? Que eu acho que aqui a gente consegue discutir um pouco isso. Tem um monte de que ele foi meio, os trabalhos deles eles foram caçados na Rússia, eles foram tirados de circulação na Rússia de 1930 até 1960, porque ele não utilizava a parte militante do Marx. Ele utilizava Marx, só que ele não caiu para briga de classes, que não sei o que. Ele fugiu dessa compreensão marxista, o que era muito presente com o Stalin lá na Rússia nessa época. Então ele foi chamado de trabalho pseudo-marxista. Não, porque você não é marxista, que não sei o que. Então, não é marxista, sai da Rússia, né? Então os trabalhos dele foram retirados por causa disso. Eles diziam que ele não era marxista, mas na verdade não é que ele não era marxista, é porque ele não utilizava justamente, né, essa coisa militante do Marx, mas sim a base filosófica dele, de compreensão. Ele expandiu o conceito do Marx. Ele foi, né, a essência. Ele é materialista, então.
Ele é materialista dialético. Dialético. Isso faz toda a diferença. E ele constrói a compreensão que isso aqui é uma discussão, né, entre os materialistas, né, e entre os idealistas. Então ele parte lá dos trabalhos do Marx, e daí ele vai ler o Hegel também, né, que já foi falar um pouco disso, né, que só os idealistas, né, o mundo não é só dos idealistas, mas o mundo também não é só dos materialistas, né. Tem que ter um caminho do meio. E o que o Marx criou aí o que o Marx aperfeiçoou do Hegel foi essa compreensão da dialética, né? Então a gente tem que entender os dois, um só existe por conta do outro, né? Não é nem só um e nem só o outro, os dois são o que são uma relação dialética entre os dois. Isso é muito louco. Então não tem essa divisão que você estava falando ali, né? Porque ele parte dessa compreensão dialética, de que os dois estão conectados. Um só existe em relação ao outro. Se a gente separar para entender a gente pode separar para entender um, depois entender o outro, mas a gente não pode esquecer nunca que um está em relação com o outro. Mas tudo é matéria. Hã? Mas tudo é matéria. Tudo é energia. No materialismo dialético, não. Tudo é matéria. Inclusive energia. Inclusive o pensamento. O pensamento tem ele é material também. Só dizendo que eu estudo um pouco essas coisas, eu não sou dessa... não concordo. Eu sou uma... idealista... eu prefiro até o termo realismo. Eles usam o realismo para corroborar o materialismo, né? Mas eu acho que tudo está dentro da consciência, então talvez é um realismo idealista, né? E monista, porque tudo é uma coisa só, né? Que se divide em múltiplas, né? Mas daí acho que seria para outra... exatamente. Porque eu não sei se daí eu também não teria condições de discutir isso e tal. Eu teria que fazer muito mais leituras, entender melhor, porque senão... Estou correndo o risco de falar... E a interpretação nossa, né? Às vezes eles materialistas didáticos também têm uma compreensão diferente do que é a energia, a consciência, né? As vibrações, né? Sim. Às vezes as nossas interpretações, ou as interpretações dos outros, que depois a gente vai interpretando, né? Vai passando de geração em geração, vão limitando também, né? Assim como amplia a reflexão, às vezes também limita o entendimento. Exatamente. Porque até mesmo assim, todas elas têm uma contribuição, por mais que, né, eu estou me posicionando, mas também não estou jogando fora o que está sendo falado aqui, né? Eu tenho meu posicionamento, mas todas elas se complementam, né? Porque alguém que se propõe a ver o mundo como interações entre forças materiais, né? Ele vai se aprofundar na matéria e vai descobrir vários segredos, né? Como isso aí. Tipo, isso acontece, mas tem mais coisa que isso. Aquelas ressalvas que eu estava fazendo ali, talvez elas querem dizer um pouco isso, né? Que ela é uma teoria que ela busca explicar muita coisa, ela busca fazer essa relação, né, entre a matéria e algo que não é material. Ela busca fazer essa relação, mas se ela conseguisse fazer isso, ela estaria explicando tudo. Ela estaria explicando tudo, mas ela não se propõe a explicar tudo, né? Porque aí é demais. Né? Esse endeusamento que tu falou, né? Endeusar alguma situação, alguma pessoa, e a gente, como sociedade, tem essa busca, né? Sempre que endeusar, vamos endeusar agrofloresta. A agrofloresta é tudo e responde a tudo, né? Ou agroecologia é tudo e responde a tudo. E a gente que fica nessa necessidade, né? O que eu acho mais fantástico em toda essa teoria é que ela nos permite entender isso. Ela nos permite, pelo menos, ter um ponto de vista muito claro sobre
sobre de que forma que isso pode estar funcionando, de que forma que a gente pode agir para mudar isso, né? O que a gente pode fazer para mudar ou para não se perder? Na verdade, o negócio é não se perder. Porque quando você cai numa lógica de cair dentro de uma corrente de pensamento, né? E fala, não, é isso aqui, você fica crente naquilo ali, fica alienado, você se perde. Né? O que acontece hoje, no nosso mundo hoje, é que a todo momento tem alguém te pregando uma corrente. Então você vai, cara, daí a galera cai nessa, né? Chega um momento que tá todo mundo batendo panela na rua para tirar presidente, daí você pergunta o porquê, o cara não sabe. Ele tá indo bater panela porque tá todo mundo indo bater panela, e daí tá acontecendo um monte de coisa. Né? Então esse é um perigo. E essa teoria, ela ajuda a gente a entender isso. Deixa bem claro, cara. Você começa a olhar assim, você fala, pô, já sei que isso tá acontecendo. E se for refletir no momento histórico, a necessidade, né? Porque uma das coisas que eu refletia quando eu tinha essa ideia do materialismo, assim, e em comparação a uma vida católica. Então isso pra mim foi bem, tipo, bateu de frente, e quando eu refletia, eu imaginava assim que naquele momento histórico que eles viviam como pessoas e tudo o que estava acontecendo naquela época, tinha uma necessidade de você apresentar algumas coisas, assim, se posicionar em algumas coisas. E tiravam essa oportunidade de a gente acessar a consciência, algo mais abrangente, assim. Então eu sinto que como eles fizeram um serviço da época pra gente hoje, talvez conectar coisas, todas essas profundidades, assim. Porque quando Marx veio com o materialismo, tipo, o mundo tava naquele misticismo, né? Aquela coisa da igreja, né? Então é uma coisa necessária, né? Mas quando ele veio, não tinham descoberto a física quântica ainda, né? Hoje em dia a gente tem todo um campo de estudo que acho que vem depois, junto, contemporâneo com o Vygotsky, mas que foi expandindo até hoje, que essas teorias lá do início do século passado não tinha. O física quântica, né? O interessante é que todo esse pensamento aí, ele só vai corroborar, né, vai afirmar as conclusões que a física quântica está chegando. Assim. Eles vêm por caminhos diferentes, mas eles chegam a conclusões muito parecidas, assim. De que o negócio não é tão simples assim como vocês estão fazendo aí, não. O negócio se mexe, se movimenta. Mas vamos lá, galera, senão... já. Que horas são? 10h50. A gente... Eu acho que... Pode falar. Seria interessante você explicar aquela ideia do sujeito. Ó. É isso que eu vou chegar. Pra gente... Pra gente entender o que... Eu fiquei como... Eu entendi que seria interessante a gente explicar um pouco mais o que é o laboratório, o que ele pode fazer, né? Então acho que essa é uma base fundamental. Assim, dessa compreensão que a gente discutiu até agora, é daqui que parte os finlandeses e é daqui que parte os franceses, é o que une eles. O caminho que eles fazem daqui para frente, dessa compreensão para frente, é distinto. Então, na Finlândia, tem um cara que trabalhava com o Vygotsky. Essa, digamos, seria uma primeira geração do que é a atividade humana, do que é, apesar que eu não expliquei o triângulo ali, mas uma compreensão do que é o funcionamento do humano, do pensamento humano, né? Seria uma primeira geração. Tinha um cara que trabalhava junto com o Vygotsky, que se chamava o Leontiev. E esse Leontiev foi quem recuperou o Vygotsky lá na década de 60, e ele começou a desenvolver um trabalho a partir daquilo que o Vygotsky tinha feito. E ele criou, digamos, na verdade quem rotula ele, né, depois vai criando esses rótulos aí, né, mas quem rotula ele é esse próprio Langeson, como ele sendo uma segunda geração. Então teve uma primeira geração do Vygotsky, uma segunda geração que é o Leontiev, e daí essa compreensão que a gente traz no laboratório de mudança seria uma terceira
uma terceira geração da teoria da atividade. Da perspectiva finlandesa. Os franceses não têm geração, não tem nada. Então, não de forma pejorativa, acho que é melhor não ter as gerações aí. Uma ideia inicial é assim. Então, temos o sujeito e temos aqui o ambiente. E aqui temos os comunidades. Então, o que diferencia uma atividade humana de uma atividade de qualquer outro animal? Então, um animal qualquer, ele tem uma relação, ou uma relação direta com o ambiente, que seria a sua própria sobrevivência, né? Um animal que vive sozinho, ou animais que vivem em comunidade, que através da sua relação com o ambiente, isso aqui, digamos, é uma relação contínua entre eles para a sobrevivência desses grupos. Né? Então, no caso humano, o que começa a acontecer? Que nessa relação do sujeito com o ambiente, aqui a gente diz que há uma ruptura aqui dessa relação. Porque o que o ser humano começa a fazer? Ele começa a utilizar instrumentos. Então, o ser humano, para agir no ambiente, para sobreviver, ele começa a utilizar instrumentos. De um instrumento ele começa a criar outro, tanto artefatos físicos, materiais, como artefatos psicológicos, né? As formas, os projetos, a maneira de atuar no mundo. Então essa é uma primeira diferença, essa é uma primeira concepção do que nos diferencia de outros animais. Uma outra coisa em relação do sujeito, daí para começar a viver em comunidade, porque um animal é algo natural e é instintivo que eles participam, a gente começa a criar regras. A gente começa... Os macacos usam instrumentos também. Eles usam instrumentos, mas dificilmente eles usam um instrumento para criar um outro instrumento. Essa é uma coisa. E uma outra coisa é esses instrumentos eles não passam de uma geração para outra. Né? A gente não consegue acumular cultura, por exemplo. Então ele é uma utilização de instrumentos, mas ela os castores também, né? O castor constrói um puta dique sofisticado que dá inveja de qualquer engenheiro, né? Faz um dique lá. Mas é uma utilização de instrumento que ela é muito diferente do que a forma como a gente faz, né? Ela não é pautada para criar algo, ela é pautada para sobreviver. Para sobreviver, Então tem uma diferença aí, né? A gente poderia aprofundar mais em relação a qual é essa diferença entre o uso de instrumentos. Ainda eles não fazem. Vai saber do bem-estar que não causa dele também fazendo, né? No castor. Ah, sim. Porque se causa bem-estar, vai além também de só... Sim, sem dúvida. Mas o fato é, por exemplo, um castor ele não pode parar de fazer aquilo, por exemplo, né? De utilizar aquele instrumento ou contratar outro castor para fazer aquilo para ele. Né? E não pode usar para outra coisa. Não pode usar para outra coisa, né? Colocar. Apesar que tem macacos que, por exemplo, eles usam, né, uma vara tanto para tirar uma castanha lá de cima quanto para quebrar ela depois. Ele utiliza um instrumento de várias formas, né? Mas é muito diferente a forma como a gente faz aquilo. Então, dessa nossa relação perante a nossa comunidade, a gente começa, isso daqui é uma coisa que já é mais difícil a gente conseguir observar, né? As regras, apesar que, por exemplo, pega leões, pega alguma coisa, os próprios macacos também, né? Eles têm uma espécie de uma hierarquia, eles começam a criar algumas regras, mas elas são muito menos sofisticadas do que as que a gente utiliza. E aqui, na comunidade, em relação ao ambiente,
a gente criou uma coisa que é a divisão do trabalho. Então, essa aqui seria uma, digamos, seria a diferença, né? Esse triângulozinho aqui seria uma compreensão de uma atividade animal e todos esses aqui seriam a compreensão da atividade humana. São os elementos, né? Os elementos de um sistema de atividade. Aqui a gente monta esse primeiro sistema. Eu vou dobrar mais uma vez para cá. Então a gente vai trabalhar a todo momento com esse triângulozinho aqui. Então é o sujeito, os instrumentos, aqui é a comunidade, aqui é a regra, e aqui, então, depois a gente precisa discutir mais o porquê que o ambiente se torna o objeto. Na verdade, não é que o ambiente se torna o nosso objeto, mas é que essa relação que a gente tem para fora, ela vai se tornar os nossos objetivos. Então, um objetivo que a gente tem no caso, a base dele é a sobrevivência, né? Mas ele vai estar relacionado sempre com esses outros elementos. Então, para utilizar um determinado objeto e atingir determinado objetivo que a gente tenha, esses elementos eles sempre vão estar presentes. A gente sempre vai utilizar um instrumento, por mais que esse instrumento seja a nossa própria linguagem, a nossa própria palavra. A gente sempre vai ter um instrumento. A partir do momento que você fizer isso, sempre vão ter regras presentes. Sempre vão ter outras pessoas presentes, né? E sempre vai ter uma questão da divisão do trabalho. Hoje na nossa... para a gente é praticamente impossível a gente conseguir viver sem que algumas tarefas sejam compartilhadas. Isso está presente a todo momento. Né? Eu só não entendi porque entra no lugar do ambiente. Porque nessa relação aqui, o que está posto aqui é que é a partir a partir do ambiente aonde a gente passa a suprir as nossas necessidades. Então, o ambiente ele pode ser um objeto, mas aqui suprir com as nossas necessidades, ele não está ligado diretamente ao ambiente, mas ele está ligado a um objeto que pode estar relacionado ao ambiente. Então, no caso, vamos tentar dar um exemplo da própria agrofloresta, ou de um consumidor, né? Para um consumidor, para uma pessoa se alimentar, um consumidor se alimentar, para ele, uma atividade dele seria comprar um alimento na feira. Então esse seria um objeto, uma atividade dele. Agora, para um agricultor que planta o seu próprio alimento, que faz a agrofloresta, no caso o objeto já está muito mais próximo ao próprio ambiente. A relação que ele tem com o ambiente já está muito mais próxima. Entendeu? Não? Entendi. Eu acho que porque assim, o ambiente, o próprio ser humano através do trabalho, com os instrumentos, modifica o mundo e cria como que um outro mundo paralelo ao mundo natural, né? Então, por exemplo, o agricultor que está diretamente no trabalho para subsistência, né? Ele está plantando para comer, ele está na relação direta com o ambiente natural para ele conseguir
a existência dele, né? Já o consumidor, ele está em um outro tipo de atividade, com outros instrumentos, para conseguir o dinheiro conseguiu a subsistência dele, né? E daí já em outras teorias isso já nem é trabalho mais, né? Isso é uma obra, né? É um outro tipo de trabalho, porque ele não é relacionado diretamente com a natureza e diretamente com a subsistência dele, assim, né? Talvez tenha... Eu estava tentando fazer essa relação por causa dessa questão que o mundo já não é mais o mesmo mundo a partir do momento que se trabalha em comunidade, com outras pessoas e com esses instrumentos. O que a gente busca fazer é o que é que difere. Então isso aqui é um sistema de atividade. Em toda atividade, em toda ação que a gente faz, isso aqui, todos esses elementos vão estar presentes, sempre. Esse é o seu princípio básico. Então, mas o que diferencia uma atividade da outra é justamente o seu objeto, o seu objetivo. Porque a gente pode ter uma atividade onde o seu objeto é fazer um instrumento, né? Posso ter uma atividade que o meu objeto dessa atividade é construir instrumentos. A fabricação. Eu posso ter, né, para todas elas. Posso ter uma atividade que é construir sujeito. Eu posso ter uma atividade que é onde o meu objeto é o próprio sujeito. A questão da educação é essa, né? O teu sistema de atividade, qual que é o teu objeto? O objeto é fazer com que um estudante aprenda determinada coisa, né? Então isso está a todo momento. Em todas elas estão pegando. Quando a gente fala lá, não importa a gente pegar qualquer atividade da Maia, se a gente pegar uma atividade da Maia, ela vai estar relacionada com uma rede de outras atividades.